de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Anjos. Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desequilíbrio. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, estamos aqui nesta casa de luz e caridade, agradecidos por mais esta oportunidade tão bendita de podermos nos confraternizarmos, estar entre irmãos e ouvirmos um pouco mais sobre os ensinamentos teus e dos bons espíritos. Queremos, Senhor, que esta paz que se faz em nossos corações se espalhe por toda a parte, onde ainda exista algo que seja contrário às leis de Deus. Nós rogamos também que os irmãos trabalhadores e o expositor da noite de hoje continuem sendo amparados para trazer para nós os teus ensinamentos da melhor forma possível, de maneira simples, que possamos todos entender. Muito obrigada, Mestre, que assim seja. Agora, nós temos um momento de arte espírita com o esquete Um Bom Sentimento no Coração. Moço ali que está trabalhando no campo, vamos esconder sapato cada vez. Aí, se você também não estudar. Não acho isso muito legal, não. Olha, se você perceber, o seu casaco, os seus sapatos, ele é um homem bem humilde, bem necessitado. Eu acho legal fazer diferente. A gente colocar 2 moedas de prata em um sapato. Colocar uma em cada sapato. E a gente vê qual vai ser a reação dele quando encontrar o dinheiro. Tá, eu coloco. Coloca aí. Agora, vamos ver a reação dele quando encontrar. Que maravilha! Uma moeda de prata! Que bom! Outra moeda de prata! Meu Deus, minha esposa está muito doente e não tenho como alimentar meus filhos. Obrigado, Senhor.
Sou grato, Deus, por haver recebido essas moedas de mãos desconhecidas. Que o Senhor abençoe grandiosamente essas pessoas. Nem sei o que eu estou sentindo depois disso. Eu sei o que aconteceu aqui. O que aconteceu é que nós escolhemos o melhor dos ensinamentos, a solidariedade. Verdade. Depois dessa, amiga, é melhor a gente levar nosso mundo fora. Agradecemos aos nossos companheiros da arte espírita do céu. Bom, agora convidamos o nosso companheiro Eduardo Ferreira, que é trabalhador do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica na Rua Vitor Alves, em Campo Grande, número 226. Nós estamos continuando o mês da educação espírita. E hoje o tema será Educação dos Sentimentos. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na Casa de Luz e Caridade. É sempre um prazer muito grande. A nossa temática, como a nossa irmã também disse, é sobre a educação dos sentimentos. Então, que Deus nos abençoe. Quando estava refletindo no nosso encontro hoje à noite, eu me lembrei de uma das personagens mais conhecidas, uma das mulheres mais marcantes da época de Jesus. E ela não era tão conhecida como poucos, mas é uma das pessoas mais marcantes da época do cristianismo, embora não seja tão falada e tão estudada quanto os apóstolos do santo. Essa mulher se chamava Joana e era moradora da cidade de Cusa. E todos, acredito que todos, a maioria já tenham escutado falar dela. Joana, ela era uma mulher correta, honesta, trabalhadora, mãe, esposa fiel, e era fiel ao Evangelho de Jesus, porque como cristã ela havia se tornado contemporânea do Senhor, ela servia ao Evangelho do Senhor, conforme ele o ensinava, e no entanto ela possuía inúmeras dificuldades, especialmente dentro do seu lar, porque os filhos não compreendiam bem a sua crença, a sua dedicação, e concomitante a isso, o marido mais ainda não compreendia, porque o marido, além de não compreender o lado cristão, ainda possuía alguns vícios, como alcoolismo e etc., que dificultava ainda mais a relação. Então esses problemas familiares me pesaram muito, como pesa na vida de qualquer um de nós que atravessa dores dessa natureza. Mas tudo tem, obviamente, uma razão de ser. E então ela, no seu serviço cristão, na sua dedicação, ela sofria muito com isso, mas obviamente que não deixaria de seguir a Jesus por conta de que o marido ou os filhos não gostassem dessa proposta. Obviamente que a proposta é sempre conciliarmos uma coisa com a outra, nunca abandonar a nossa religião ou abandonar o serviço do Evangelho simplesmente porque um ou outro discorda dessa questão. Simplesmente se concilia e se caminha para adiante. E só que ela sofria muito com essa incompreensão e essa intolerância dentro do lar. E ao mesmo tempo o vício do marido que tornava ainda mais difícil a relação, exigindo dela mais sabedoria. E certa vez então ela foi conversar com Jesus a respeito. Jesus ele estava entre nós fisicamente. Ela então foi conversar com ele e ao conversar Jesus lhe disse que, em outras palavras naturalmente, mas que tinha uma razão de ser aquela situação, que ela tinha uma tarefa para com ele e que ela procurasse exercitar esses valores que ele trazia, os valores que ele, Jesus, trazia, os valores da paciência, da caridade, do perdão, porque afinal de contas é nessas horas de dificuldade que nós exercitamos as nossas virtudes. É muito simples a gente dizer que perdoa quando não há nenhum mal que alguém tenha nos feito. Obviamente que eu tenho facilidade para perdoar até o momento em que a vida me chama para praticar o perdão. É muito fácil dizer que eu tenho paciência se eu não tenho nada que me incomode para eu testar de alguma forma a minha paciência. Então as virtudes cristãs nós exercitamos a partir do momento que as dificuldades batem à nossa porta. Então, quando as dificuldades
dificuldade bate a nossa porta é quando essas virtudes são colocadas em prática. E aí percebemos como podemos e devemos amadurecer essas mesmas virtudes. Já que somos seres humanos falhos, já que estamos na Terra exatamente para aprender, a gente cai, levanta, acerta, erra e vamos caminhando. Mas é exatamente nesses momentos em que nos fortalecemos. Se olharmos para tudo que já passamos em nossas vidas, cada um de nós, vamos ver que foram nos momentos de maior dificuldade, de maior dor, que normalmente nós crescemos mais. Foram nos momentos de sofrimento, de decepção, de desilusão, que muitas vezes nós mais aprendemos. Não que não tenhamos aprendido nos momentos de alegria, claro que sim, todos os momentos nós estamos crescendo, mas os momentos de dor e de sofrimento, muitas vezes são aqueles que nos fazem repensar determinados valores, determinadas rotas que até então eram impensáveis porque a vida caminhava de acordo com o nosso bel prazer. Por isso o sofrimento ele tem uma participação importante na nossa vida. Não que nós vamos buscar o sofrimento, evidente que não, mas quando ele surge pelas intempéries naturais do dia a dia, quando o sofrimento surgir, então que nós saibamos tirar dele o aprendizado que ele tem para nos oferecer. Afinal de contas, toda dor quer nos avisar alguma coisa, seja uma dor de natureza física ou seja uma dor de natureza emocional, espiritual, sentimental, quer nos ensinar alguma coisa. E esse ensinamento que vem é exatamente para a nossa educação, que é a educação do espírito, que é a verdadeira educação, a educação espiritual. Nós conhecemos muito a educação tradicional, aquela educação que nos é dada, de ter bons modos, a pessoa que dá bom dia, a pessoa que lava a mão antes das refeições. Isso é a educação, que é muito importante. Mas nós não podemos nunca descuidar daquela que é a principal, que é o lado espiritual. Que é educar esse lado sentimental e espiritual é o que mais precisamos, porque isso permanecerá conosco. Esse lado é eterno. E então esses valores, Jesus naquele momento disse para Joana de Cusa. E ela então se fortaleceu de tal forma que conseguiu, apesar dos problemas dentro do lar permanecerem, ela conseguiu superar com muito mais fé, com muito mais coragem, com muito mais perseverança, com muito mais paciência aquelas debilidades que tanto lhe incomodavam. Passou a olhar o marido não só como marido, mas também como alguém necessitado de ajuda, que ela estava ali de alguma forma para tentar ajudar, para colaborar na evolução dele. E isso tornou a sua senda, a sua jornada um pouco menos difícil, embora as dificuldades, obviamente, estejam presentes na vida de todos nós. E ela conseguiu, com fé, com perseverança, superar tudo, até que seu marido veio a falecer, passado alguns anos, Jesus foi crucificado, e ela então, passado vários anos, continuando o seu trabalho, ela certa vez foi presa e foi levada ao Coliseu, o famoso Coliseu romano, que era palco das torturas, de uma série de questões, que é toda a história do Coliseu, porque foi construído exatamente para servir de espetáculo, como se fosse um estádio nos dias de hoje. Só que naquela época, o estádio que foi construído, o Coliseu, ele não era para esporte como nós vemos hoje, era para coisas, infelizmente, mais agressivas. As lutas de gladiadores, que nós vemos nos filmes, e, entre outros espetáculos, um deles era exatamente a morte dos cristãos. Já que o cristianismo era a religião proibida pelo Império, os cristãos eram capturados e muitos deles eram levados para o Coliseu e ali ou eram devorados pelos leões ou eram queimados vivos, que infelizmente a crueldade do Império da época ordenava. No entanto, embora toda a crueldade, toda a cena dantesca que ali se apresentava, os cristãos davam a mostra de perseverança e de coragem. E essa é a beleza que nós podemos tirar de um episódio tão sangrento. Quando olhamos um episódio dessa natureza em que a pessoa é morta, é agredida, obviamente que é um episódio lamentável. Mas ali nós percebemos a coragem da fé, da pessoa permanecer fiel até o fim naquilo que acredita, por conta da certeza de que está no caminho certo, que era o que Jesus havia anunciado. Até porque se comprova a grandeza de um ideal pela perseverança que o idealista tem nele. Se a pessoa abandona aquele ideal a qualquer momento, um dos dois é fraco, ou o ideal, ou a pessoa que o abandonou. Se a pessoa persevera até o fim, até o ponto de dar a sua vida, como foi o caso de muitos apóstolos, homens e mulheres daquela época, é sinal da
grandeza do ideal e é sinal da grandeza daquele que está dando a sua vida por ele. E isso aconteceu com Joana de Cusa. Joana de Cusa, então, foi presa, foi levada ao Coliseu juntamente com os seus filhos, e ali, então, ela foi condenada à morte. E aí, um dos guardas, que foi aquele que estava encarregado de levar até ela a morte, a sentença de morte, de consumar o ato, chegou então até ela e, chegando próximo, a pena dela era exatamente a incineração. E então, antes dele consumar, o seu filho, o filho de Joana, que estava próximo, disse: mamãe, se você quer morrer por Jesus, então faça isso, mas deixe-me viver, liberte-me, eu quero sair, então liberte-me, por favor. Só que havia uma regra que se ela libertasse o filho, ela também seria liberta, porque ela não queria. E então ela disse para o filho que tivesse paciência, que tivesse confiança e que então tudo aquilo iria passar. E isso então, o que aconteceu? Ela olhou para o filho e o filho então disse isso: mas mãe, você quer morrer por Jesus? Eu não quero. E Joana então olhou para ele e disse que tivesse paciência, que se ele fosse liberto, ela também seria. Então ela não queria ser. E disse que tivesse paciência, que esperasse, que aquilo é o que deveria ser feito. Não era para ele renegarem naquele momento. E então, dito isso, o guarda olhou para ela e disse: esse teu mestre só te ensinou a morrer? Ela estava ali para morrer. E Joana olhou para o guarda e disse: não, também me ensinou a amar aqueles que porventura me maltratassem ou me matassem como você. E então ele coloca fogo nos dois e eles entregam, especialmente Joana, entrega sua alma a Deus. Esse fato está narrado no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, através de Chico Xavier. E eu lembrei desse fato exatamente porque a nossa temática de educação dos sentimentos passa exatamente por esse ponto que é a nossa mudança cristã interior na direção daquilo que são as dificuldades que nós atravessamos no dia a dia. Afinal de contas, todos passamos por debilidade e precisamos educar o nosso sentimento a fim de bem viver. E essa autoeducação vai exatamente no exercício diário, porque não se aprende em virtudes do dia para a noite. É a prática do dia a dia que faz com que fiquemos bons naquele sentimento, naquela virtude que queremos desenvolver. Assim como numa profissão, ninguém se torna médico de um dia para o outro, ninguém se torna um pedreiro de um dia para o outro. Há um período de estudo, de aprendizado, de experiência para que a pessoa desenvolva aquela virtude, aquele talento. Da mesma forma são os nossos sentimentos, da mesma forma o nosso amadurecimento espiritual. Não será de um momento para o outro que vamos conseguir aquilo que almejamos, mas temos que começar a dar o primeiro passo, e aí sim os próximos passos virão com mais facilidade do que o primeiro, mas é um exercício longo que durará a vida inteira, porque essa educação espiritual, essa educação do sentimento é um trabalho para toda uma vida. Por isso reencarnamos várias vezes exatamente para esse amadurecimento, para essa educação, para esse aprimoramento espiritual. A palavra sentimento, ela traz uma concepção até mais profunda, porque sentimento é diferente um pouco de emoção. Muitas vezes se confunde o sentimento com a emoção. A emoção normalmente é algo mais rápido, é algo que acontece de forma mais sucinta. Por exemplo, se acontecer um barulho imenso agora, aqui no centro, nós vamos ter uma emoção forte. Uns vão ficar com medo, outros vão ficar preocupados, vai ser uma coisa repentina, mas que logo vai passar quando nós descobrimos que aquele barulho pode ter sido qualquer coisa lá na rua. Mas aquela emoção, aquele momento, nós sentimos, foi um lado emocional. O sentimento é algo mais duradouro. Por exemplo, vamos supor que com esse barulho a pessoa fica com medo e ela permanece com esse sentimento de medo durante dias, durante semanas, durante meses, aí sim se torna uma questão sentimental. Então a emoção é algo mais forte e mais rápido. O sentimento é algo mais sutil e mais duradouro. Claro que existe um estudo profundo, especialmente na psiquiatria, sobre essa questão do sentimento e da emoção. Mas, resumidamente, é isso que citamos. Então as emoções que nós temos no dia a dia são normais. Momentos de medo, momentos de estresse, momentos de preocupação, momentos de muita alegria, momentos de muita tristeza. Todos nós atravessamos. Mas esses momentos, eles vêm e passam. Agora, o sentimento é aquele que permanece. Se nós conseguimos educar a nossa emoção
para poder não sofrer com as intempéries do dia a dia, tanto melhor. Mas mesmo que o nosso lado emocional venha em algum momento se abalar por alguma coisa, que isso possa passar e não permanecer conosco. Porque chegar até nós, essas agitações, elas chegam. A questão é não deixar que elas permaneçam. Pensamentos negativos, por exemplo. Todos nós, muitas vezes, temos pensamentos negativos. Isso acontece na vida de todo mundo. Nós vivemos um mundo de dificuldade, recebemos notícias ruins, ligamos a televisão, tem notícias de preocupação, é um amigo que fala alguma coisa, é alguém que conta uma história que preocupa, e às vezes temos pensamentos ruins, pensamentos de medo, pensamentos de preocupação, pensamentos, enfim, que nos surgem. Até certo ponto é natural. Agora, a grande questão é não deixar que eles façam morada no nosso pensamento, na nossa mente. Então, por exemplo, que veio um pensamento ruim, ok. Da mesma forma que ele veio, deixe ele ir embora. O grande problema é quando o pensamento chega e fica. Aí isso começa a desenvolver um sentimento. Se for algo bom, ótimo. Se me veio um pensamento bom e aquilo permanece na minha conduta, maravilha, é para isso mesmo. O grande problema é quando é algo ruim, que nos chega e permanece conosco, porque a pessoa deixou aquilo se instalar, e aí se torna um conflito que vai se praticar no dia a dia. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer uma viagem de avião, e aí surge uma preocupação dela que o avião pode cair. Pode vir a preocupação, mas ela pode olhar e falar, não, o avião, meio do transporte mais seguro do mundo, ou um dos mais seguros do mundo, isso é besteira. E pronto, passa, acabou. Ela vai voar tranquilamente. Mas se o pensamento vem e ela começa a fortalecer aquilo, mas se o avião cair, e se eu morrer? O que vai ser dos meus filhos? O que vai acontecer comigo? Daqui a pouco a pessoa não viaja mais e nunca mais pega um avião por conta do simples pensamento que surgiu. Porque tudo na vida começa no pensamento. Tudo começa com o pensamento. Todas as ações, todos os atos, todas as atitudes, nós começam com o pensamento. É um pensamento que vai dar origem àquilo que nós vamos concretizar. Todas as grandes ações começaram com uma ideia que alguém teve algum dia. Então, quanto mais nós amadurecermos esse lado, tanto melhor, tanto mais felizes nós seremos, tanto mais maduros estaremos e tanto mais realizadores e uma vida mais saudável. Os problemas emocionais que atravessamos hoje, que sempre existiram na Terra, ansiedade, melancolia, tristeza e tantos outros, eles têm a sua causa orgânica também, por isso a importância de se procurar no médico. A psiquiatria estuda muito bem isso, as deficiências dos neurotransmissores, de serotonina, de noradrenalina, etc. E tantas outras questões, a questão genética, tudo isso influencia. Então é natural que a pessoa tenha momentos assim. Agora, não é apenas o lado físico. A importância de ir ao médico, tomar os remédios, corretíssimo. Mas a importância também de cuidar do lado moral, porque não é só o físico, é também o nosso emocional. A forma como eu me comporto, os meus problemas não são fruto apenas da genética. A genética pode influenciar. Se minha avó teve um problema de saúde, minha mãe teve, eu posso ter também. Eu estou mais propenso a ter do que outra pessoa que não tem caso na família. Mas não quer dizer que eu vá ter. Ou mesmo que eu tenha, o meu lado moral, sentimental, vai colaborar ou para melhorar a situação ou para piorá-la, dependendo da forma como eu me comporto diante desse problema. E aí entra a essencialidade dos ensinamentos de Jesus, porque nesse campo moral, nesse lado sentimental, nesse lado espiritual, não existe proposta melhor e mais profunda da humanidade do que a proposta do Evangelho, do que a mensagem de Jesus, porque ela nos liberta das dificuldades emocionais, assim, nos ensinando a ser mais caridosos, a ser mais simples, a ser mais gentis, a ser mais humildes. E isso vai nos libertando. Nas pequenas coisas do dia a dia, quantas pessoas que às vezes são infelizes, são incomodadas por conta de questões que elas não se dão conta. Às vezes a pessoa tem inveja de alguém e aquilo para ela é um tormento. E a pessoa não percebe que ela é invejosa, ou percebe e não quer perceber. E então aquilo está sempre lhe incomodando de alguma maneira, porque ela quer sempre ter aquilo que o outro tem. Ela não se satisfaz com aquilo que ela possui. E aquilo vai lhe causar conflitos. E aí a importância daquilo que o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nos fala sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo fundamental e está numa das perguntas mais famosas do livro dos Espíritos, que é a questão 919, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual é o meio mais prático que tem o homem de se livrar dos males dessa vida, de se melhorar, de progredir. E os Espíritos respondem que o sábio da antiguidade, já como disse,
conhece-te a ti mesmo. Ou seja, é um ensinamento de milênios atrás. Muito antes de Jesus, já se falava, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento vai nos levar a essa libertação interior. E como se pratica o autoconhecimento? Que normalmente é uma palavra muito falada, mas pouco praticada por cada um de nós. Todos nós sabemos que temos que nos conhecer, nos autoconhecer, etc. Mas o autoconhecimento, ele parte exatamente dessa observação. Assim como nas virtudes nós não desenvolvemos de um dia para o outro, é um processo gradual, o autoconhecimento também. Ele é um processo gradual dessa observação que fazemos de nós mesmos. E aí os Espíritos ensinam no Livro dos Espíritos, de todos os dias, se possível, ao término do dia, a pessoa fazendo uma rápida avaliação de como foi o seu dia. Quais foram minhas reações, qual foi a forma como eu me comportei, se eu agi certo, se eu agi errado. Os momentos que eu agi certo, ótimo. Os momentos que eu agi errado, então aquilo ali eu já sei, que eu tenho que observar melhor. E aí nós vamos observando melhor o nosso comportamento e percebendo aquilo que temos que melhorar. Porque aquilo que já está bom, não precisamos nos preocupar. Temos que nos preocupar com aquilo que está errado, com aquilo que está ruim. Então, se eu sou uma pessoa ciumenta, invejosa, ou uma pessoa grosseira, eu sei que aquilo ali eu tenho que corrigir. Outras coisas que, de repente, eu já tenho mais desenvolvido, aquilo eu não preciso me preocupar tanto. Porque todos nós temos virtudes numa área e temos defeitos em outra. Todos temos qualidades e temos problemas. Então, temos que focar onde está a nossa necessidade de melhora. E aí sim, nós vamos nos tornando pessoas mais educadas a nível sentimental. O autoconhecimento exerce um papel preponderante nesse processo. Preponderante. E aí nós vamos entendendo melhor a vida e vamos amando mais as pessoas. Por isso Jesus disse, amai-vos uns aos outros. O amai-vos uns aos outros não é só quando nós damos uma cesta básica para quem está passando fome. Isso também é amai-vos uns aos outros. Mas o amar uns aos outros também é nas nossas relações sociais. Quando nós desejamos o bem verdadeiramente do nosso próximo, quando nós não fazemos questão de exibir a nossa própria pessoa, quando nos apagamos na humildade para que o outro possa sobressair, quando não fazemos questão de ser aplaudidos, de ser vistos, como se a nossa pessoa tivesse grande importância, que possamos elevar os outros e diminuir a nós mesmos. Como João Batista, quando encontrou com Jesus, naquele encontro inesquecível, quando Jesus esteve com João Batista, que João batizava, por isso o nome, João Batista, ele quando esteve com Jesus, então Jesus se aproximou dele no Rio Jordão, e quando João levantou a cabeça e ele vê a figura de Jesus, ele então olha e diz mais ou menos essas palavras, Senhor, Jesus estava começando a aparecer para a vida pública aos 30 anos de idade, aproximados. João olha para Jesus e diz, Senhor, ele batizava todas as pessoas, João, mas diz, Senhor, eu não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. E Jesus olha para ele e diz, João, vamos cumprir o que está nas Escrituras. As Escrituras diziam que o Messias seria batizado pelo profeta. Então Jesus se abaixa e João então batiza Jesus. E passa aquela cena maravilhosa de Jesus então se vai, e João depois diz para os seus discípulos, para os discípulos dele, João Batista, de hoje em diante é a ele que vocês devem seguir. A minha missão já está chegando ao fim. Então os discípulos de João se vão, e mais tarde então João vai ser preso, vai ser decapitado, e então é morto pelos governantes da época. E então Jesus realiza a missão que todos nós já conhecemos. Mas você vê alguém como João Batista, que era um espírito de uma grandeza infinita, ele então sabia que ali diante dele estava alguém maior. Então, nenhuma preocupação de ser maior do que o outro, de aparecer, pelo contrário, a preocupação apenas de servir. Senhor, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E Jesus, de outro lado, vamos fazer o que está nas Escrituras. Então, essa beleza, essa simplicidade é que deve permanecer entre nós no dia a dia. Esse lado gentil, esse lado solidário, esse lado de reconhecer o valor do outro. Quantas vezes nós somos muito pródigos em apontar os defeitos, mas temos vergonha de apontar os acertos? Quantas vezes nós temos voz para criticar, mas não temos voz para elogiar? Quantas vezes nós temos coragem de fazer aquilo que nem é tão certo assim, e para fazer uma coisa boa, muitas vezes não se tem a devida coragem de fazer? Outro dia eu estava no meu serviço e então passou na calçada, quase em frente ao
onde eu trabalho. E então passou um senhor muito necessitado e tal, e sentou assim na calçada. E aí eu disse para um nosso amigo, vamos levar café para ele. Porque nós temos café ao serviço. Aí ele falou, mas eu fico com vergonha. E aí, era um bate-papo normal, né? E eu comentei com ele que eu não tenho, obviamente, mais essa vergonha, porque na doutrina, esses anos todos, a partir de muitos trabalhos assim, como a nossa irmã deu um exemplo, do céu que realiza, com a de rua, então a gente vai aprendendo com o tempo. Mas eu falei com ele, essas vergonhas são naturais, mas é importante a gente ter o esforço para superar. Vai ter o esforço de superar a nossa limitação a fim de fazer aquilo que é o certo. Então a vergonha vai surgir, é natural. E aí eu disse para ele, vamos supor que chegasse aqui uma outra pessoa, bem vestida, normal, como nós, num carro muito grande, e a gente precisasse ver o carro da pessoa na calçada. Você iria? Ele falou, aí eu iria. Mas porque é uma situação normal, é uma situação comum, não é uma situação diferente. Porque a questão não é a vergonha de ajudar, e a pessoa sabe que ajudar é o certo. Muitas vezes é a vergonha do que os outros vão pensar daquilo que eu estou fazendo. Essa é a grande questão. A vergonha ela surge por receio do que os outros vão pensar. Só que o que os outros vão pensar, muitas vezes, o que vamos fazer é um ensinamento para os outros também. Porque muitos queriam ter a coragem de fazer aquilo que nós estamos fazendo e não tiveram essa coragem ainda. Então, superar essas vergonhas, essa timidez, ela surge naturalmente, mas superar isso, fazer com que esse nosso sentimento vá se aprimorando, não tenhamos vergonha de fazer o bem, não temos vergonha de valorizar as pessoas, de dizer que amamos as pessoas. Isso valoriza o sentimento, isso desenvolve esse lado pessoal, o autoconhecimento nos leva a isso. Quando Francisco de Assis estava na Terra, ele era conhecido exatamente por isso, por esse lado sentimental. Ele não só ajudava os mais pobres, como ele conversava com os animais, ele conversava com a natureza, e muitas pessoas não entendiam. Muitas pessoas não entendiam. O que adianta você conversar com uma planta? Adianta sim. Outro dia eu comentei isso no estudo do Gustavo, que como é bom a gente conversar com a natureza, conversar com os animais. E aí eu tinha um jovem, e ele falou assim, mas, tio Eduardo, se eu vejo alguém conversando com uma planta ou com um animal, eu vou achar que essa pessoa não está batendo com o pé na cabeça. Aí eu falei, aí ele riu, eu ri também. Eu falei para ele, mas engano seu, quando você vê alguém conversando com uma planta ou com um animal, lembra que essa pessoa é que está batendo bem na cabeça. Os outros que não fazem, que não estão. Ao invés de você achar que aquela pessoa que conversa com o animal está ficando maluca, é o contrário. Maluca é quem não faz, porque essa pessoa está fazendo um trabalho preventivo. Ela não vai ficar maluca, porque ela está integrada com a natureza. Maluco, muitas vezes, vamos ficar nós, que não largamos o celular, que ficamos o dia inteiro vendo um monte de coisa que nem sempre nos acrescenta, e perdemos essas oportunidades. Perdemos a oportunidade, a gente caminha por uma calçada que muitas vezes tem uma roseira belíssima. Passamos diariamente ali durante anos. O dia que alguém corta, a gente fala, o que tinha aqui mesmo? Porque a gente nunca viu a roseira. A gente vê de tudo, menos ela. A gente olha, tinha alguma coisa nesse lugar. Às vezes a árvore ficou ali 20 anos. Tinha alguma coisa aqui. Tinha alguma coisa maravilhosa que a gente nunca viu, muitas vezes. Então, São Francisco era conhecido por isso, por essa simplicidade, por essa interação com a natureza. Na famosa passagem do Lobo de Rúbio, que ficou famosa na sua biografia, Rúbio era uma cidade próxima de Assis. E ali havia um lobo que estava amedrontando a região. E aquele lobo ameaçava morder as pessoas, fazia bagunça, fazia muito algazarra, etc. E ninguém conseguia controlar, estavam até cogitando de matar o lobo. Até que Francisco ficou sabendo disso. E então chamaram Francisco, se ele podia ir lá ajudar, já que ele gostava tanto da natureza. Alguns confiavam nele, outros chamaram até como uma forma de desafiar. E ele foi até Rúbio. E chegando lá, então, ele perguntou onde estava o lobo. E conversou com o lobo. Conversou com o lobo, chamou-lhe a atenção naturalmente, porque ele não devia fazer as bagunças que fazia, mas conversou com ele tranquilamente. E diz a tradição que nunca mais o lobo causou problema. Pelo contrário, se tornou até amigo dos moradores da região. Então já sabe, quem aqui tiver algum animal feroz em casa, bate um papinho com ele. Se alguém tiver algum cachorro mais bravo, é só bater um papo que normalmente resolve. Se não, pega São Francisco que ajuda. Então, sim, é fundamental isso. E aí nós vamos nos tornando mais felizes, mais realizados. A vida vai se tornando melhor. Eu não sou mais feliz
por quanto mais coisas eu tenho. Pelo contrário, eu sou mais feliz quanto menos eu preciso das coisas. Não é o ter que vai me fazer feliz, é exatamente o desprendimento, é o oposto. Ficar feliz com a felicidade do outro. Não é o quanto que eu tenho, quanto mais eu quero ter, mais incomodado eu fico. Certa vez perguntaram para Saibaba, Satya Saibaba, foi um grande mestre do budismo, viveu na Índia há muitos anos, morreu há poucos anos. E Saibaba, certa vez, chegaram para ele e falaram, mestre, eu quero paz, como eu faço? E Saibaba disse, tira o eu quero, deixa só a paz. O que prejudica a paz é exatamente esse querer. O ser humano quer tanta coisa e fica incomodado. Então tira esse quero, você vê que vai ficar na paz. Só vai ficar na paz, mais nada. Mas enquanto a gente quer cada vez mais coisas, claro que não tem problema, a gente tem nossos sonhos, nossas metas, mas tomar cuidado para isso não se tornar uma coisa incômoda. Como eu me lembro da minha época de faculdade, teve uma vez que uma moça veio conversar comigo e ela falou, Eduardo, eu estou apaixonada por um rapaz. Eu falei, por quem? Ela falou, nem te conto. Eu fiquei até preocupado. Mas não é eu não, também. Aí ela falou assim, não é pelo fulano, era o outro rapaz da nossa sala. Aí eu falei assim, bacana, se você está apaixonada, legal, é um sentimento interessante. Aí ela disse, só tem um problema, ele é casado. E eu falei, então, você já sabe que tem que sair fora e cuidar da tua vida para respeitar o relacionamento dele. Simples assim, é assim que a vida funciona. Ela falou, mas o meu sonho é ficar com ele. Eu falei, só que a vontade de Deus não é essa. Então você um dia vai encontrar o homem da sua vida, mas não é essa. A sua obrigação é respeitar o casamento dos outros. Mas eu não tenho direito de lutar pelos meus sonhos? Eu falei, tem direito de lutar pelos seus sonhos, mas não tem direito de lutar pelos seus sonhos, destruir os sonhos de outras pessoas. Então luta pelo seu sonho, continua procurando. Um dia você vai encontrar uma pessoa legal com você, mas você não tem direito de prejudicar a vida de outras pessoas. Tem coisas que a gente tem que ser bem objetivo. Ela falou, o que eu faço então cada vez que eu olho para ele? Eu falei, fique feliz com a felicidade dele. É assim que a gente ama. A gente não ama só tendo a pessoa presa do nosso lado. Para eu amar alguém, a pessoa não tem que estar comigo. Eu posso amar admirando de longe. Então, eu gostaria de estar ao lado do fulano, mas eu não tenho essa condição. O fulano já tem um compromisso. Ok, fique feliz com a felicidade do outro. Que bom que ele está feliz. Você não ama a pessoa? Não fica feliz com a felicidade dele. As pessoas que a gente ama não tem que estar do nosso lado o tempo todo. É igual um filho. O filho tanto pode morar junto, como pode morar do outro lado do planeta. A mãe vai continuar amando. Não vai deixar de amar só por estar longe, só porque faz tempo que não vê. Então, se você o ama, ótimo, pode continuar amando à distância. Fique feliz com a felicidade dele. E se Deus não quis que vocês se unissem, pode ter certeza que você vai encontrar alguém que vai te fazer muito mais feliz. Então, isso é educação do sentimento. Não é aquele pensamento, eu estou apaixonado, mas ele é casado, não quero saber. Aí vai lá e perturba o casamento do outro. Isso aí é perturbação. Isso é falta de respeito, isso é falta de educação. Quem educa o sentimento sabe que tem que pensar na felicidade do próximo, não apenas na própria. Não apenas na própria, tem que pensar na felicidade do outro. E aí nós vamos nos tornando mais felizes, porque é um desprendimento. Eu amo fulano ou fulana, mas esse fulano não me pertence, ele pertence à vida. Então eu o amo e amo do jeito que ele é. E que seja feliz com outra pessoa. Assim é a vida. O amor verdadeiro é isso, é o desprendimento. É o desprendimento espiritual, é o desprendimento material, é o desprendimento de todas as formas. É muito famosa aquela história de Mahatma Gandhi, quando Gandhi é uma pessoa extremamente simples, né? Foi um grande reformista que trabalhou pela independência da Índia, da resistência pacífica, os processos de não violência, etc. Uma vida maravilhosa, um dos homens mais influentes do século XX, foi Mahatma Gandhi. E Gandhi, certa vez, tem uma história famosa, acredito que alguns amigos já conheçam, quando ele, certa vez, estava passando em frente a uma joalheria. E ele, passando em frente a uma joalheria, ele parou em frente à vitrine e observou as joias que ela estava. Mas ele era muito pobre, muito simples. E tudo que passava pela mão dele, que as pessoas deixavam, ele doava. E ele parou e ficou olhando para a joalheria. O dono da joalheria saiu e foi perguntar se ele queria alguma coisa. Porque era uma honra ter Mahatma Gandhi, o maior líder da nação, na loja dele. Era uma honra, óbvio, qualquer um se sentir honrado. Ele falou, eu lhe dou até de presente, o senhor pode escolher a joia que o senhor quiser. Ele falou, não precisa, o senhor está olhando. E o dono disse, mas se você está olhando é porque você gostou, então você quer alguma coisa. Ele disse, não, mas eu não estou olhando porque eu gostei, o que eu quero.
Quanta coisa existe e que eu já não preciso para ser feliz. Quanta coisa existe e eu já não preciso mais para ser feliz. Então, olha como é que a felicidade é fácil. Ao invés da pessoa querer ter cada vez mais, ela se contenta com pouco. E aí ela fica mais feliz. Ao invés de achar que a felicidade está naquilo que a pessoa quer. Porque se a pessoa acha que a felicidade está naquela conquista, enquanto ela não atingir aquela conquista, ela não vai se achar feliz. E o dia que ela atingir, ela vai querer conquistar outra coisa. E vai estar sempre buscando uma felicidade que nunca vai chegar. Porque ela vai estar sempre colocando coisas na frente. Quantas vezes a pessoa sonha em ter algo material, um carro novo, uma coisa qualquer, e a pessoa compra. Ótimo, maravilha, não tem problema nenhum. Mas aquela felicidade dura só os primeiros dias, depois pega a rotina. Aquilo não vai fazer feliz completamente. Muitas vezes a pessoa até se arrepende depois de ter comprado. É uma felicidade que dura pouco tempo. E nós não queremos uma felicidade transitória. Nós queremos uma felicidade constante. Nós queremos uma felicidade perene. Nós queremos uma felicidade que seja eterna. Por isso Jesus disse, não acumuleis tesouros na terra. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Os nossos tesouros têm que ser os tesouros espirituais. Isso tem que ser a nossa felicidade verdadeira. As coisas materiais são úteis, são importantes, ok, maravilha, não tem problema nenhum. Mas que sejamos simples, que nos desprendemos a nos desprender um pouco das coisas, das situações, das pessoas, não ficar presos, amarrados, constantes em certas coisas que não tem. Às vezes um olha para o outro, você olha para o outro e se incomoda com aquilo que o outro tem, ao invés de ficar feliz por aquilo que o outro conquistou. Então esse desprendimento vai trazer a felicidade. Esse desprendimento. Outro dia um conhecido perguntou, Eduardo, você é uma pessoa feliz, não é? Eu falei, imagina, feliz foi Adão, que não teve sogra. Aí ele riu. Eu falei, sou muito feliz. Muito feliz. Aí ele disse, mas você não tem problema? Eu falei, tem muito. Você não tem dificuldades? Eu falei, tem muito. Você não tem desafios, certas coisas, mas eu falei, tem muito. E ele disse, é feliz? Eu sou muito. Comigo aqui muito. Eu falei, muito feliz. E foi mesmo passando por dificuldades, por dores, por lutas, por preocupações. Você é feliz? Eu falei, sou. Porque é assim que a gente é feliz. Se a pessoa esperar não ter problema nenhum para ser, obviamente ela não vai ser feliz nunca. Porque a Terra ela é um mundo de dificuldades e de aprendizado. É um mundo de alegrias também. Nós temos muitas alegrias na Terra, mas temos também problemas. Faz parte do processo de evolução. Mais tarde, quando herdarmos o reino dos céus, que Jesus prometeu a todos, aí sim a felicidade vai ser completa. Mas enquanto estamos na Terra, essa felicidade é relativa, mas ela existe. E nós podemos e devemos ser felizes. Então aquilo que nos acontece, não é que Deus fez algo de ruim para nós, é que precisamos aprender alguma coisa com aquilo que estamos passando. E esse aprendizado é que é o grande diferencial. Aquilo que bate na nossa porta, seja de dor, ou seja de alegria, seja de oportunidade, quer nos ensinar alguma coisa. Se eu sinto uma dor, aquela dor está me avisando, ela não é uma inimiga. Se eu sinto uma dor de dente, essa dor não é uma inimiga minha, ela está me avisando que tem algum problema que eu tenho que o dentista resolver. Se não houvesse a dor, eu poderia piorar e até morrer, tendo uma infecção generalizada qualquer e até morrer. Então a dor vem para me avisar que eu tenho que ter um médico corrigindo alguma coisa. Então a dor, ela nos auxilia, por isso que ela cumpre também o seu papel no processo de evolução. Então é fundamental isso, o sentimento requer esse amadurecimento. É fácil? Claro que não, mas é necessário. É necessário entendermos, quando falamos de Francisco de Assis, quando São Francisco se converteu ao Evangelho, depois de ter uma vida, uma juventude de conflitos, de lutas, como qualquer jovem, o seu pai queria que ele fosse comerciante, rico, igual a família era, e ele se encantou pelo cristianismo, ele quis largar tudo para poder viver no Evangelho. E seu pai não queria de maneira nenhuma. Para ele seria uma decepção. E ele, então, em certo momento, se marcou, então, um encontro com o bispo, foi ajudar. O pai conversou para que o bispo ajudasse, para que o filho entendesse que ele tinha que ser um rico comerciante igual o pai. E eles, então, foram conversar em frente a uma das igrejas mais famosas de Assis, não me recordo o nome agora. E então foi os dois no dia marcado, o bispo queria conversar com eles para ajudar nessa situação. No dia atrasado, então, o bispo estava em frente à igreja, chegou o pai de Francisco e o próprio Francisco estava lá. Como era um problema de família, logo juntou a
vizinhança toda para saber do que se tratava. Naquela época já era assim. Não é privilégio só do Rio de Janeiro, não. Em Assis, na Idade Média, isso já acontecia. Ajuntou a vizinhança toda para assistir. E aí começou a conversa, o bispo tentando conciliar, e o pai, depois de uma discussão um pouco longa, o pai disse que se o filho continuasse daquela forma, que iria, porque o filho pegava tecidos da loja do pai para poder vender, para ajudar na igreja, o filho andava de forma muito simples, como uma pessoa humilde, e o filho não agradava. E aí o pai disse que se ele continuasse dessa forma, que iria então renegá-lo e ele não teria nada da herança da família. Foi quando ele disse, pois de hoje em diante eu mesmo estou renegando a minha herança. E naquele ato, ficou famoso na história de São Francisco, ele então tirou a roupa, ficou completamente nu, para demonstrar ao pai o seu total desprendimento das coisas da terra. E então o bispo, que gostava muito de Francisco, cobriu, e ele então foi para a igreja, e a partir dali começa uma saga, o santo mais famoso da igreja católica. Porque ele vai viver de forma extremamente simples, somente preocupado em servir, em ajudar, em amar, em colaborar com o bem das pessoas. Então esse momento que Francisco teve de desprendimento ficou um exemplo para o mundo. Um exemplo ao mundo de alguém que poderia ter tudo. Não que a pessoa não possa ter coisa, não tem problema nenhum. Quem tem, conquistou, a pessoa ficou rica, maravilha, não tem problema nenhum. Mas a maneira como se usa isso, a forma como se comporta, a forma como a gente vê as outras pessoas, a maneira como eu interpreto as situações, a forma como eu predisponho a servir, a ajudar, isso é que vai contar. Não é só uma condição social, financeira, familiar, espiritual, etc. É a maneira como eu me comporto, como eu vejo a vida. Isso é o essencial. E Francisco, então, a partir dali, seria esse grande símbolo que todos nós conhecemos. Morreu jovem, 43 para 44 anos. No entanto, foi o maior nome do cristianismo. Desde Jesus para cá, depois do Cristo, foi o maior nome do cristianismo que já viu. Foi São Francisco de Assis. O santo mais venerado da Igreja Católica, o santo que foi canonizado mais rápido, 2 anos após a sua morte ele foi canonizado, e que deixou esse exemplo para o mundo, de alguém que tinha tudo para se projetar de outra forma, mas preferiu exatamente esse lado do sentimento, da pureza do coração, porque sabia que bem-aventurados eram os puros de coração. Porque sabia, como diz as bem-aventuranças de Jesus, que bem-aventurados eram os pobres de espírito, os simples e puros de coração. E esses eram os bem-aventurados. Porque sabia aquilo que estava na mensagem, que essa interação dele com a natureza, essa interação, não só com as pessoas, mas com a própria natureza em si, é uma essência da nossa realidade espiritual. Porque nós estamos envolvidos em uma realidade onde a criação é uma só. A criação, a natureza de Deus é uma só. Quem aqui tem animais ou plantas em casa sabe disso. O dia que você está triste, o seu cachorro percebe. O dia que você está alegre, o seu cachorro percebe. As casas onde há mais alegria, as plantas também são mais vivas. Onde há muita briga, muita confusão, as plantas morrem mais rápido. Se a pessoa vai sair de casa, fazer uma viagem, os animais percebem que vão ficar sozinhos por algum tempo. Eles percebem tudo. Isso é o quê? Isso é interação nossa. Muitos animais percebem se aquela pessoa gosta deles ou não, simplesmente por chegar perto. Então nós interagimos a todo instante com tudo e com todos. E essa interação, para que ela seja cada vez mais positiva, cada vez mais realizadora, tem que ser acompanhada desse sentimento puro de coração, desse sentimento verdadeiro, desse desejo sincero de ver o outro feliz, porque vendo o outro feliz, nós também o seremos. Nós também seremos felizes. Eu não posso pensar na minha felicidade primeiro e depois na do outro. Quando eu penso na felicidade do outro, a minha vem naturalmente. Se eu penso só na minha, muitas vezes ela fica só comigo, vai ser uma felicidade falsa. Mas se eu me preocupo com a felicidade do outro, automaticamente eu fico feliz também. Todos nós nos sentimos felizes quando fazemos a felicidade de alguém. Todos nós nos sentimos bem quando fazemos o bem ao outro. Então a felicidade é tão simples. Nós precisamos de tão pouco. É tão fácil. E muitas vezes complicamos por conta de uma realidade social agitada que nos exige tanta coisa, que nos pede tanta coisa. Parece que a pessoa tem que ter tudo. E muitas vezes não tem nada. Hoje todo mundo quer ficar famoso, quer ficar conhecido, quer aparecer a todo custo. Olhamos na televisão ou na internet e às vezes as coisas mais bizarras que existem
e, no entanto, multidões estão em volta daquilo, seguindo aquilo, como se aquilo trouxesse algum tipo de valor. E muitas coisas não trazem valor absolutamente nenhum. E aí eu me lembro de Jesus. De nada adianta ganhar o mundo e perder a própria alma. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Melhor é, então, perder o mundo, mas ganhar a própria alma. Melhor é, porque cada um de nós vai dar conta daquilo que fez de si. Cada um vai dar conta da sua administração. Então, isso é o essencial. A educação dos sentimentos passa exatamente por isso. Nós somos espíritos imortais. E por sermos espíritos imortais, é um trabalho constante. Mas o Espiritismo nos traz exatamente isso. Esse trabalho constante, essa educação, é exatamente para que nós, enquanto espíritos imortais, venhamos a evoluir o mais rápido possível. Claro que a natureza não vai dar saltos, mas quanto mais nós nos amadurecemos, tanto mais felizes seremos. Tanto mais felizes seremos. Outro dia um conhecido me disse: Eduardo, eu tenho vontade de conhecer a religião de vocês. Ele não tem religião nenhuma. Eu tenho vontade de conhecer a religião de vocês, porque me parece muito racional, me parece muito lógica. Eu falei, é verdade. Isso eu tenho vontade. Eu falei, então vamos certo. Aí ele falou, mas eu tenho um certo medo. Mas medo de quê? Lá é todo mundo amigo, todo mundo irmão. Ele disse, não, mas não é medo das pessoas, não. Eu tenho medo da responsabilidade. Por quê? Isso é porque a gente começa a aprender que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que desenvolver isso, tem que ser bom, tem que ser caridoso. E aí isso eu vou me sentir meio constrangido com algumas coisas que eu faço, que eu sei que eu tenho que melhorar. Então eu tenho medo das responsabilidades que eu passarei a ter e perder as alegrias que eu tenho. Ele falou. E eu disse, mas aí é um engano seu. Porque você pode até perder essas falsas alegrias que você tem. Então você vai ganhar alegrias muito maiores. Alegrias infinitamente maiores que você vai ganhar. Então você está deixando de ganhar algo superior para se contentar com o inferior. Como o mito da caverna de Platão. Em que Platão conta que todos viviam dentro de uma caverna na escuridão. Todos viviam na escuridão e viviam assim, porque achavam que a vida era isso. E achavam que viviam bem. Até o momento que alguém resolveu sair da caverna e tomou contato com a natureza, com o sol, com o mar, com as árvores, com tudo. E esse alguém percebeu que a vida é muito mais. E então voltou para contar para quem estava dentro da caverna. Foi compreendido, foi maltratado, foi achincalhado, mas ele se preocupou de contar para os outros, porque ele conheceu algo melhor. Nós sempre podemos conhecer algo melhor, sempre podemos nos libertar mais, sempre podemos perceber que a vida não se encerra onde nós estamos. Então o Espiritismo, que é exatamente isso que a doutrina nos ensina, é isso, porque fora da caridade não há salvação. E o sentimento de caridade, ele reúne todas essas virtudes, todos esses sentimentos, todos esses princípios. Então que possamos ter essa compreensão, como Joana de Cusa teve, quando teve contato com Jesus, quando teve compreensão e tolerância com seu familiar, quando saía às ruas para ajudar as pessoas, até o ponto de dar a própria vida, que ela, assim como os outros cristãos, entregaram suas vidas por amor à verdade, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, e morriam dando glória a Deus nas alturas. Vamos ter a certeza de que aqui está o laboratório divino e que Jesus, sendo o médico dos médicos, ele possa comandar os enfermeiros da espiritualidade, trazendo para nós os fluidos necessários e daqueles quais merecemos, e também que cada um de nós redobre a própria fé e possa trazer ao seu pensamento aqueles que estejam necessitados, aqueles que estejam nos hospitais, que estejam nos presídios, que eles possam, Senhor, receber neste momento gotículas do teu amor mais puro. Agradecemos por mais esta oportunidade bendita e que todos possamos retornar aos nossos lares e levar esta paz que aqui se faz presente. Assim seja, Pai. Agradecemos a todos e possamos nos encontrar na próxima semana. Boa tarde.